Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Vladimir Putin quer anunciar uma vitória a 9 de maio. Porquê? O som que estamos a ouvir em baixo é de viaturas militares a cruzar o centro de Moscovo. São algumas das mais de 130 máquinas de guerra que vão desfilar pela Praça Vermelha, no coração da cidade. Prepara-se a Parada da Vitória, a 9 de maio, que assinala a rendição dos nazis em 1945. Foram ainda chamados 11 mil militares e quase 80 aviões vão cruzar os céus. Vadim mora em Moscovo. Foi espreitar os ensaios. Diz emocionado que o 9 de maio é uma festividade sagrada para as famílias russas. Em todas elas, há pessoas que lutaram na Grande Guerra Patriótica. O avô de Vadim esteve na frente, em Leningrado. Os russos designam a Segunda Guerra Mundial como a Grande Guerra Patriótica. Vladimir Putin recuperou o caráter solene das grandes paradas militares do 9 de maio em Moscovo, que só encontram paralelo nos desfiles dos tempos soviéticos. Os serviços de informações ocidentais, como por exemplo os britânicos, afirmam que Vladimir Putin quer anunciar uma vitória na guerra da Ucrânia a 9 de maio. José Milhazes é historiador e jornalista e explica-nos a importância deste dia para os russos e em especial para o presidente Putin. Bem-vindos a Milhazes. Olá, Ricardo. Quantos anos viveste em Moscovo? 38. E o dia 9 de maio é feriado, desde 1965, salvo erro. Quando calha ao fim de semana, goza-se a folga na segunda-feira. Este é mesmo um dia daqueles muito, muito importantes, ou não? É um dia muito importante e vamos ver porquê. O dia 8 de maio é o dia da Europa, porque se celebra a vitória dos países europeus e dos Estados Unidos e do Canadá sobre o nazismo alemão em 1945. As celebrações na Rússia e na antiga União Soviética são no dia 9 porque a ata de rendição em Berlim foi assinada à noite, quando na Alemanha e no mundo ocidental ainda era o dia 8, mas na Rússia já era o dia 9. Daí a Rússia festejar à parte esta data. Claro que a primeira parada da vitória foi aquela que mais marcas deixou na história, porque foi uma parada grandiosa, onde, por exemplo, e nós lembramos-nos isso das crónicas que chegaram até nós, filmadas, por exemplo, os soldados soviéticos a atirarem para o chão, em frente ao mausoléu de Lenin, os estandartes e as bandeiras de todas as unidades alemãs que tinham sido, derrotadas pela Rússia, pela União Soviética. Depois, e disseste muito bem, até 1965 não há, a parada militar, e esse dia celebrava-se, mas com menos pompa e circunstância. Depois, quando Leonid Brezhnev se tornou secretário-geral em 1964, ele começou a engrandecer a Parada da Vitória, tanto mais que começou o culto da personalidade de Brezhnev. Brezhnev combateu na Segunda Guerra Mundial, era coronel, mas depois da chegada dele ao poder, aquilo que se começou a escrever era que praticamente se Brezhnev não tivesse existido, a Segunda Guerra Mundial teria sido perdida pelos soviéticos e pelos aliados. Nos anos 90, a Parada da Vitória perde alguma importância, mas depois, com Putin no poder, essa importância é retomada.
Ora, exatamente. À medida que o militarismo e o expansionismo russo têm lugar, vai aumentando a importância desse acontecimento. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! E Putin, tal como a antiga União Soviética, aproveita esse dia para mostrar ao mundo armas que a União Soviética tem e mais ninguém tem. Bem como aqueles soldados muito bem alinhados e muito afinadinhos que são treinados especialmente para a parada. Porque a julgar pelas ações dos militares russos na Ucrânia, lá, os que lá estão a combater, parece que não estão tão alinhados e afinados como aqueles que passam na Praça Vermelha. Há ensaios já a decorrer na Praça Vermelha, já começaram na semana passada. Estão previstos mais de 11 mil militares na parada do 9 de maio, mais de 130 peças de combate, 80 aviões. Está até prevista a passagem de 8 MiG-29. Os caças russos em formação vão desenhar um Z. Aquela mesma letra que está pintada nos carros de combate russos que invadiram a Ucrânia. Zé, se isto não é uma grande demonstração de força, não sei o que será, não é? Isso por si só, se não estivesse a acontecer a guerra, digamos que passaria como passaram as outras. Agora, pode haver surpresas, quer dizer, parece que a parada da vitória não só se vai realizar em Moscovo, como também nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, claro, com dimensões menores. No Donbass. Fala-se que poderá ter lugar também em Mariupol e claro que Putin pode trazer surpresas, porque isto, digamos, se olharmos para a história soviética e russa, podemos ver que essas surpresas, por exemplo, poderá ser o desfile em Moscovo, depois da parada de militares ucranianos feitos prisioneiros. Сегодня, 17 июля 1944 года, солдатам Гитлера предоставлена возможность побывать в Москве. Isso aí foi feito depois da derrota das tropas nazis comandadas pelo Marshal von Paulus, em que foram trazidos de comboio milhares de soldados alemães que desfilaram a pé pelas ruas de Moscovo. E isto aqui poderia ser uma forma de humilhar a Ucrânia. Mas este dia, Zé de Milhazes, também foi celebrado até há pouco tempo, por exemplo, na Ucrânia. Há aqui um pormenor simbólico curioso, que é, na Ucrânia, substituiu-se a fita de São Jorge, que geralmente é usada e está nos carros de combate russos, Sim. que é, no fundo, uma fita com 3 faixas negras e 2 de laranja, pela papoila, que é usada pelos britânicos em homenagem aos veteranos e às vítimas da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, este dia de vitória também era festejado e celebrado noutras paragens deste grande universo soviético. Exatamente, porque a Rússia fazia parte de um Estado em que existiam ainda mais 14 repúblicas, além da Rússia. E todas elas deram um contributo maior ou menor para a vitória. O problema é que este ano, por exemplo, o Kremlin decidiu não convidar nenhum estadista estrangeiro, e o porta-voz do Kremlin diz que isto é uma festa muito russa. Ou seja, isto é a continuação da fábula que tem vindo a, digamos, aumentar e a ser parte da propaganda russa, de que os russos foram determinantes na Segunda Guerra Mundial. Mas os russos aderem a este festejo ou é algo meramente institucional? Sabes que quando eu fui para lá, ainda havia muitos veteranos vivos. Efetivamente, era uma festa grande. Agora, veteranos já há muito poucos, mas
há outras formas que Putin tenta utilizar e criar para manter viva esta data, que é, por exemplo, uma parada que eles fazem em que os russos são convidados a manifestarem-se em várias cidades do país com fotografias dos seus antepassados que combateram na Segunda Guerra Mundial. É uma espécie de procissão quase, não é? Com as fotografias. Exatamente, exato. Que este ano também se deverá realizar, embora com medidas de segurança muito maiores, porque o Kremlin receia que possa aparecer elementos, digamos, desfavoráveis à guerra da Ucrânia nessa onda para se manifestarem. Deixa-me pegar nessa deixa, Zé. Podemos esperar protestos no 9 de maio ou não? Quer dizer, protestos nunca se podem excluir. Agora, de dimensão grande, não, porque Moscou está para ser passado a pente fino. Por exemplo, as ruas por onde passam os tanques e os militares, a polícia, ainda há poucos dias atrás, andou de apartamento em apartamento, isto no centro de Moscou, a verificar se lá viviam ucranianos e quem eram eles. Porque talvez receiem que possa haver alguma ação de protesto, tipo alguém pendura uma bandeira ucraniana numa janela durante a parada, ou até que possa haver algum atentado terrorista. O Ministério da Defesa britânico, José Milhazes, avançou esta hipótese de Putin eleger o dia da vitória como o dia para anunciar uma vitória russa na Ucrânia. Isto é um cenário credível? Quer dizer, é credível, mas é ridículo, porque não há vitória nenhuma. Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Накрыл! Quer dizer, no dia 9 de maio de 1945, aí havia pretexto. Os nazis assinaram a ata de rendição. E poucos dias depois era hasteada a bandeira soviética com o nome dos regimentos, não é? No Reichstag. Essa bandeira que agora também desfila na Praça Vermelha ao lado da bandeira russa. Ora, nem mais. Quer dizer, isso em termos internos, ele pode fazer isso e há muita gente que acredita. Agora, que isso é ridículo é porque ele não ganhou coisa nenhuma. Certamente que isso será mais um fator para se pôr em causa a própria capacidade de combate e a própria, digamos, e o próprio poderio e poder de Putin. No discurso oficial, deverá de qualquer forma aproveitar para reforçar aquela tese de que libertou Donbass do jugo nazi e fascista e que impediu um genocídio. Achas que ele irá por esse caminho? Claro que vai por esse caminho e vai dizer que a operação militar está a correr toda segundo o plano russo, embora nós saibamos que isso seja mentira. Vai sublinhar que os soldados russos só combatem e só matam soldados ucranianos, que têm muito cuidado com a população civil, etc, etc. Враг напал на нашу страну, пришел на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас e nesmetные stradania. Zé Milhazes, no ano passado, no discurso do ano passado, neste dia da vitória, Putin diz que, no fundo, os russos conseguiram impedir a invasão dos nazis, uma invasão que queria destruir a Rússia, os russos, a cultura russa. Deixa-me aqui provocar-te, Zé Milhazes. Isto soa algo familiar de que estamos a assistir agora, ou não? Claro, a Rússia, o Putin está a utilizar, digamos, ao máximo, a mesma linguagem que Stalin e os soviéticos utilizaram durante a guerra. Não é por acaso que os ucranianos são neonazis. E não é por acaso que um dos objetivos de Putin é desnazificar a Ucrânia. Quer dizer, isto é fazer com que os russos e aqueles que confiam e acreditam em Putin está a fazer algo semelhante àquilo
que fizeram as tropas soviéticas quando expulsaram as tropas nazis do seu território, e depois avançaram até Berlim. Mas eu quero outra vez lembrar que não foi a Rússia, foi a União Soviética, que era composta, volto a dizer, além da Rússia, por mais 14 repúblicas. E nessa guerra morreram e cazaques, e kirguizes, e tadjiques, e arménios, e georgianos, e azeris, etc, etc. Achas que Putin poderá ficar de tal forma empolgado neste 9 de maio que aproveitará também para lançar ameaças para outros países ou para outras regiões? Vai mandar, não são ameaças, são sinais, como diz Moscou. Mas ele já fez tantas que eu não sei qual é que pode fazer ainda. Quer dizer, se já ameaçam com armas nunca vistas, quer dizer, eu não sei que ameaça que pode ser, mas a criatividade de Putin pode ser muito grande e quiçá ele possa, digamos, lançar mais alguma ameaça, mas que vai mandar muitos recados e duros aos ucranianos, à Europa e aos Estados Unidos. Isso não tenham dúvidas que vai aparecer. Obrigado, José Milhazes. Obrigado, até à próxima. José Milhazes é jornalista e historiador. Viveu quase 40 anos em Moscovo e está nesta altura em Portugal. Neste episódio, ouvimos sons retirados de transmissões em direto da televisão russa que estão disponíveis no YouTube e também de filmes de propaganda soviética, como aquele que nos mostra 60 mil prisioneiros de guerra nazis a percorrer a pé as avenidas de Moscovo. Essas mesmas imagens foram também divulgadas pelos serviços de propaganda dos aliados. Esta foi a história do dia. A produção deste episódio foi da Mariana Oca Ferreira e tivemos ainda uma ajuda nas traduções da Larissa Tovmazian e da Tânia Olinik. A sonoplastia do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.